E hoje o nosso tema está assim imperdível, extremamente curioso, muito rico e muito apropriado para toda pessoa. E falando em pessoa, eu quero mandar um abraço aqui para uma ouvinte muito querida. Eu achei tão fofa, ela me encontrou esse final de semana e disse para mim, olha, eu ouço sempre o Carreira de Sucesso. Eu, nossa, que bacana. Mas você acha que só fala para empresário, dono de empresa ou colaborador? Não, eu sou dona de casa, escuto tudo que você fala e tem mais, eu coloco as suas dicas em prática. Eu achei tão bonitinho, né? Então vai um abraço para a Neide. A Neide, ela é sogra do Abdu, do Aba Presentes, perdão, Aba Convites, corrija aí que eu falei o nome errado da empresa. É Aba Convites. A Neide, ela é sogra do Abdu, da Abas Convite. Um abraço, querida Neide. Continua ouvindo aqui o Carreira de Sucesso e hoje tem muitas dicas. Gente, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Hoje está estreando aqui conosco uma convidada belíssima, uma mulher muito chique, muito bonita, toda favorecida. O nome dela é Rízia Guimarães. Ela é especialista em inteligência emocional, é uma pastora. Ela faz questão de dizer que ela é esposa e mãe de 2 lindos filhos. Rízia Guimarães, é um prazer tê-la aqui no Carreira de Sucesso, querida. Seja bem-vinda. Que honra estar aqui, primeiro porque eu te admiro muito. Também obrigada. Sou uma ouvinte, obrigada. Admiro também a nossa colega que está aqui do lado. Acompanhei a sua gravidez, quando você ganhou a sua neném. Olha, que fofo. E é uma honra muito grande estar aqui hoje, compondo nessa mesa aqui tão especial com mulheres assim de tão alto nível que nos inspiram tanto. Obrigada, querida. Que bom, muito bom. E a Lohane, que já é da casa, né? Lohane já está na nossa lista de funcionários. Quero meu crachá. Tá faltando o crachá, a senha para poder entrar aqui no estúdio, né? A Lohane Souza, ela é especialista em gestão de pessoas. Pensa uma pessoa que tem um know-how para trabalhar desenvolvimento de pessoas. E ela tem uma empresa que chama Acelere Desenvolvimento de Pessoas. Ela também é diretora da ABRH. Muito bem-vinda, minha querida Lohane Souza. Mãe da Liz. Mãe da Liz. Obrigada por estar aqui entre mulheres maravilhosas que tem muito valor a ser gerado através da nossa conversa de hoje. Vai ser muito rico. Obrigada por isso. Tenho certeza. E o programa de hoje vai falar sobre um assunto que nós nunca falamos. A gente sempre traz a questão da liderança, pontuando a assertividade na liderança. Hoje nós vamos falar sobre os erros da liderança que comprometem a performance da empresa. E é interessante que à medida que a gente vai linkando esses erros, também você vai automaticamente alinhando para o certo, né? Então uma coisa puxa a outra. Mas como diz aquele velho ditado, o erro é humano. Mas se tratando de liderança, é preciso ter muito cuidado para evitar as consequências. Um ambiente de trabalho precisa ser desenvolvido de forma a buscar sempre engajamento e motivação dos seus colaboradores. O papel do líder é ser um exemplo pessoal e profissional para os seus liderados, influenciando sempre positivamente tanto as pessoas quanto o ambiente. Mas, entretanto, a falta de preparo ou habilidades específicas pode levar a uma sucessão de falhas que, por sua vez, causam efeitos drásticos, tanto emocionais, na desmotivação dos colaboradores, como também perdas financeiras. Não é verdade? E o Carreira de Sucesso hoje tem esse desafio de linkar alguns desses erros mais comuns e até os mais graves, que são cometidos aí por grandes líderes. Porque à medida que eu sei, que eu tenho conhecimento desses erros, eu posso errar menos ou até evitá-los, para evitar prejuízo e dor de cabeça, tanto para a empresa quanto para o líder. Certo? Vamos para esse desafio, meninas? Bora. Vamos lá. Apontar os erros da liderança que comprometem a performance de uma empresa. Que responsabilidade. Mas vai ser legal. Sim. Olha só, eu fiz uma listinha aqui, tá? Então eu vou levantar a bola para vocês vão
rebater essa bola. E eu dividi em duas características de erros. Tem alguns erros que são técnicos, que são estudados, que são aprendidos, e eu listei uma outra característica de erros que são mais emocionais e comportamentais. Tudo bem? Perfeito. Então vamos levantar primeiro as bolas dos erros que a gente chama de erros técnicos. Não é o primeiro como mais grave, não tem uma ordem assim de prioridade. Apenas o que me veio à memória eu fui aqui pontuando. Por exemplo, o erro de não planejar. E aí, Lohane, isso é uma falha que um líder pode causar muitos prejuízos para ele? Não ter planejamento? Muitas falhas para ele e para todos os seus colaboradores, né? Não definir o que é prioridade, não deixar claro para o time qual é a meta e o que vai ser feito para alcançar o objetivo é um grande erro. Porque se eu não estabeleço uma prioridade para o time vai ter tempo para estabelecer suas próprias prioridades, que aí passam por prioridades de ser admirado pela equipe, aí eu crio espaço para fofoca, eu crio espaço para um ambiente sem foco no resultado. Então, planejar, a falta de planejamento é um dos erros mais cometidos e mais graves. Então, você acredita que um líder realmente comete esse erro de não estabelecer um planejamento? Sim. Porque eu vejo assim, quem não planeja não sabe onde ir. Se eu não tenho uma direção clara, definida, como é que eu vou ter seguidores? Até uma viagem que você vai fazer, você precisa planejar. Sim. Tudo, né? Até o seu dia, quando você acorda, você tem que planejar. Planeja a semana e depois planeja o dia. E é interessante que esses conceitos, quando eles são vividos no dia a dia, ele também leva para a gestão dele. É alguém que faz sempre um checklist, alguém que coloca um follow-up, né? E ele vai ensinando os seus colaboradores, né, os seus liderados, a criar essa cultura de planejamento, que não é muita cultura do brasileiro planejar, né? Então, segundo item aqui da minha listinha, que eu considero uma falha técnica muito doída e sofrida, não dar feedbacks. Uau! E aí, quem fala sobre isso? Eu gostaria de falar porque um dia eu estava ouvindo o seu programa e você fez uma definição sobre feedback que eu amei. É mesmo? Que o feedback é um presente. Sim. E realmente é um presente porque muitas vezes, hoje nós estamos falando aqui dos pontos negativos, né? Os pontos de melhoria na liderança, né? E às vezes nós temos dificuldade de ver os nossos erros. Né? De aceitar os nossos erros. E com certeza daqui a pouco nós vamos estar falando sobre a inteligência emocional. Isso tem muito a ver com o emocional, né? Da formação do ser, né? E realmente assim, o feedback ele vem como um presente. E ver isso, você numa situação de líder, numa posição de líder, você aceitar o feedback, isso é muito importante, porque você como líder o tempo todo você está dando feedback. E você tem preparo para receber também, feedback? Né? Bem colocado. Sim. Lohane, mas quais é o ganho do feedback? Como é que um líder pode explorar um pouquinho mais isso? Porque eu percebo que tem muitos gestores que têm medo. Sim. Tem medo de falar, né? E às vezes o colaborador é demitido e pergunta, por que você foi desligado? Ele olha para a cara dele e fala, não sei. Parece que estava dando tudo certo. Eu olhava, conversava com o meu chefe, parece que ele estava satisfeito, os números estavam indo muito bem. Eu não sei por que me demitiram. Olha que frustração, porque além de ser desligado já é muito ruim, né? É um desconforto. E ainda não saber o motivo, fica aqui uma frustração enorme. Sim. O que você me diz? Você que trabalha com pessoas. Eu percebo que a grande verdade é que todos nós temos medo de dar feedback, porque a gente não quer se expor, é sair da nossa zona de conforto, né? Então, se eu tenho a necessidade de chegar em você e falar assim, olha, a frase que você me disse ontem, aquele tom de voz não foi legal. De certa forma, eu estou me expondo e o outro vai ficar chateado. E nós culturalmente tendemos a ficar chateados, porque é natural eu ficar chateado quando eu sou reprovado. Então, o líder tem que ter coragem, primeiramente, e ele tem que ter preparo, porque eu preciso convencer o outro de que aquilo que eu tô trazendo para ele como negativo, abre e fecha aspas, é uma oportunidade de aprendizado, mas o liderado não vai estar pronto para receber dessa forma. E aí o líder tem que ter uma visão de longo prazo, de, vamos lá, vamos olhar daqui 3 meses, 1 ano, o que vai acontecer se eu não der esse feedback? Qual a minha responsabilidade no desenvolvimento desse colaborador, se eu me
omitir, né? Eu tive uma situação em que 3 anos depois de eu não promover um colaborador e dar um feedback do porquê que eu não estava promovendo ele, ele me encontrou, a gente não trabalhava mais juntos, e ele me agradeceu, ele falou, obrigada por não ter me promovido. Na época eu falei para ele que a responsabilidade estava acima do preparo dele e que havia um alto risco dele, abre e fecha aspas, se queimar, dele queimar a etapa e daquilo expô-lo a uma situação, e ele gostava muito do emprego, ele podia simplesmente, e era equipe de vendas, ele podia simplesmente não bater meta e não continuar no emprego. Então eu estava expondo ele. Não tinha como voltar ao cargo anterior. Não tinha como voltar ao cargo anterior. E aí ele me agradeceu. E isso é o que eu busco transmitir hoje para as pessoas, que é, olhe adiante. Tem uma visão de longo prazo. Essa pessoa em algum momento pode te agradecer pelo feedback. Se a resposta for sim, o feedback vale a pena. Seria também o caso das empresas também prepararem esse ambiente antes, por exemplo, treinamentos, né? Expor, falar como é importante ter os feedbacks, porque no momento que aquele funcionário, aquela pessoa que está sendo ali liderada, for chamada para um feedback, ela já vai preparada sabendo o que é aquilo, para o bem dela. Se ela entra na empresa e a empresa já tem a cultura de feedback, ela vai aos poucos assimilando essa cultura, né? E aí ela vai entendendo que no final é um presente e é para o crescimento. E isso dá um programa só para falarmos da habilidade de dar feedback. Perfeito. Então hoje nós não vamos aprofundar muito não, porque nós podemos falar um outro dia sobre essa ferramenta poderosa dos relacionamentos. E assim, eu acho que o feedback ele extrapola o mundo business, só organizacional. Ele é para a vida. Você tem que dar feedback no marido, né? Um casamento vai sobreviver se não tem essa cultura de feedback. Como eu comecei dizendo, até os donos, né? Os grandes empresários, eles precisam, né? Precisam. Que você é a área de vocês. Um pastor, né? por exemplo, ele precisa dar feedback para os seus liderados e vice-versa. Tem alguém para falar. Receber os feedbacks. Que a gente fala, tem que ter alguém para falar também na vida do pastor. Porque muitas vezes você está envolvido ali numa situação de vida, seja ela qual for, né? Na empresa, financeiro e relacionamento, você não consegue muito bem enxergar tudo aquilo. Você precisa sair daquela situação do meio para que você possa enxergar. E o feedback ajuda muito nessa hora, né? É isso. De alguém que está de fora. Então, vamos só acelerar aqui um pouquinho, porque eu queria deixar o segundo bloco para nós falarmos o outro tipo de erros. Não valorizar a equipe. Não, é um erro, uma falha que o líder comete. Enorme, principalmente quando o líder ele está focado no curtíssimo prazo, que é bater a meta ou atingir o resultado dele, ou ele ser visto como a pessoa que está entregando, e aí ele não enxerga o outro, né? Um líder que é muito egocêntrico, ele olha só para si, para os seus resultados, ele não enxerga o outro, e é uma habilidade valorizar o outro quando ele tem tantos defeitos. Todos nós temos muitos defeitos. E o líder precisa de treino no olhar, para ele olhar para a pessoa e enxergar as forças daquela pessoa. E quando ele faz isso, o outro, ele toma posse dessas forças e ele passa a ser ainda melhor. Mas ele não fazer isso é altamente destrutivo. Até mesmo porque profissionais talentosos, eles não trabalham só pelo dinheiro, pela remuneração. O reconhecimento também vem junto. E muitas vezes que nós chamamos do salário emocional. Tem um peso gigantesco, porque quando eu não tenho essa cultura de salário emocional, eu acabo trocando 6 por meia dúzia. Aí a empresa do lado me fez um convite que não tinha muita coisa a agregar, mas como eu não tenho aqui nenhum apego, por isso eu não me vejo participante, eu não me vejo envolvido nessa construção, estou indo. E aí ele vai para outro e vai para outro. Existe uma pesquisa que diz que os grandes CEOs são contratados pelo seu QI, pelo seu currículo, mas dispensados ou mandados embora pelo seu QE, pela falta de inteligência emocional de lidar com a equipe, né? De trabalhar em equipe. E quando a empresa não proporciona esse crescimento e esse autoconhecimento para a sua equipe, ela se sente, às vezes, desvalorizada e desmotivada. Perfeito. Porque nós somos seres relacionais e emocionais, né? Nós não somos uma máquina. Rapidinho aqui. Vamos falar sobre mais 2 assuntos antes da gente passar para o último bloco. Ser chefe em vez de líder. Ele está no cargo, né? O cargo dele é uma gestão, mas a postura dele é de chefe e não de líder. Isso também é um pecado para a morte, viu, gente?
É tratar o colaborador como um robozinho, né? Eu brinco que seria legal se a gente apertasse um botão e a pessoa fizesse. Aí o chefe quer fazer isso na base do grito. O botão é o grito, né? Então eu mando e o outro obedece. Isso não funciona, em especial com as gerações mais jovens. Não, é um grande erro. Porque a liderança é a arte de crescer com pessoas, né? Estar junto ali o tempo todo, se envolvendo com as pessoas. O grande prejuízo que eu vejo nessa postura de ser chefe é o turnover, que aumenta muito a saída, rotatividade, pedido de demissão. E o absenteísmo. Qualquer coisa eu pego um atestado para ficar livre da cara daquele chefe meio chato. Outro pecado também cruel de um líder, não saber ouvir. Gostar de falar. Só e tem aquela fala e obedece quem tem juízo. E é legal porque... Medo de passar a fraqueza, né? Talvez a fraqueza de ouvir até mesmo um feedback, de ouvir ali uma reclamação, assim, vamos dizer, né? Um ponto de melhoria. O líder tem, às vezes, esse medo de achar que aquele que está falando tem mais razão. Esse não é o líder, esse eu acho que é o chefe, né? Porque o líder, eu acho que ele não tem problema em ouvir, né? E a vaidade de achar que o outro não tem o que contribuir, não tem bagagem para contribuir. Ou mesmo a necessidade de sempre estar pensando na resposta. Porque tem pessoas que quando você conversa, ela não está tentando te ouvir. Ela está tentando formular a resposta. Ela não escuta. Eu já tive um líder que nós sempre tínhamos muito boas ideias, a equipe toda muito engajada, muito animada, mas difícil, aliás, eu não me lembro, trabalhei com essa pessoa durante muitos anos, quase 11 anos, eu não me lembro nenhuma vez ele dizer e dar nome de quem eram as ideias sempre eram dele. Olha que triste. Para nós que éramos assim tão treinados e ali dentro, pelo menos nós fomos treinados emocionalmente em ser maduros e curados para isso, a gente via aquilo ali, estava tudo certo. Pegamos a bola e colocamos na porta do gol e deixei ele marcar o gol. Mas para ele não pegava bem, porque nós, assim, a gente tinha os colaboradores, as pessoas que sempre davam boas ideias, e aí ele chegava na frente de todo mundo, eu tive uma ideia, e vai ser assim, o que você acha disso? Que chato. Não é? Muito ruim. Gente, então tá. Vamos agora sair para o nosso intervalo e na volta nós vamos falar das falhas de um líder na área do sentimento e comportamento. Tratamos muito de falhas técnicas que se representam no comportamento, mas vamos falar agora um pouquinho do sentimento que às vezes não é tão percebido pelos demais. Já voltamos, querido ouvinte, não saia daí. Querido ouvinte, estamos de volta com o tema Os erros da liderança que comprometem a performance de uma empresa. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Risa Guimarães, que é uma especialista em inteligência emocional, e a Lohane Souza, que é uma especialista em gestão de pessoas. Então, são duas profissionais brilhantes que têm um bom conhecimento sobre gestão e sobre pessoas. No primeiro bloco, nós falamos mais de erros envolvidos a parte mais técnica, que são erros que podem ser estudados e aprendidos. Nesse último bloco, nós queremos trabalhar os erros que nós vamos chamar de erros de sentimento, comportamento. Algumas coisas que são mais assim, que nem sempre o líder revela. Ele sente, mas fica bem camufladinho. Poucas pessoas percebem. Porque quando ele não é um bom ouvinte, todo mundo percebe que ele não é um bom ouvinte. Quando ele não dá feedback, também percebe. Quando ele não faz planejamento, também é percebido. Mas as falhas, os erros aqui que nós linkamos, eles são muito sutis, mas eles têm um peso enorme no resultado. Mais uma vez, eu levanto a bola e vocês cabeceiam. Perder tempo sentindo pena de si mesmo, ou sentimento de culpa, porque chamou a atenção de alguém, ou porque vai demitir, ou porque não promoveu alguém, teve que promover outra pessoa, e aí ele fica se sentindo culpado, fica com pena de si mesmo. Às vezes as pessoas nem percebem, mas isso afeta muito o resultado e acaba sendo uma falha desse líder. Lohane? Ser líder é um papel um tanto quanto desafiador. E muito solitário, viu? E solitário. E passa por um processo de autoconhecimento. Assim como a maternidade, a paternidade ou uma missão apostólica é uma oportunidade de você se desenvolver. Então, eu sempre trago para quem deseja ser liderança que você vai ter que passar por um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para que você consiga fazer o que tem que ser feito, mantendo a sua realização, mantendo a sua saúde e evoluindo com isso, né? Porque é oportunidade de evolução. E aí eu tô trazendo isso porque a
culpa, ela é muito natural na maternidade, ela é muito natural na paternidade, ela é muito natural na liderança. Também. E você precisa enxergar nisso uma oportunidade de olhar para si e falar, por que eu tô me sentindo culpado? Até onde que vai a minha responsabilidade? Culpa procede ou não, né? Quais são os critérios que eu tô usando para minha tomada de decisão? Eu tô sendo coerente, eu não tô sendo coerente? Será que essa culpa é algo inconsciente? E eu vou convidar aqui a minha colega, que é a especialista em inteligência emocional, para falar desse processo, né? Que tá muito ligado à inteligência emocional e processo de autoconhecimento. Essa questão, por ser muito solitário, porque ninguém se expõe, a gente tem medo de expor os nossos medos, mesmo porque você está num papel de liderança, o que vão pensar de mim. Mas hoje, nós vemos tantas empresas, né? Tantos recursos. A própria Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a sua verdade como líder? Qual que é a sua verdade quanto pessoa? Se você não voltar lá no seu ninho e entender os medos do ego, né? Aquela questão lá da infância. E a Bíblia também diz assim, a gente conhece a árvore pelo fruto. Não adianta você ir lá e retirar os frutos podres, porque a raiz está lá. Então, e a Bíblia também diz, Jesus diz, o machado está posto à raiz. Se você não for lá nas suas raízes e entender o porquê que você carrega tantos medos, né? Tanto medo de errar, tanto medo de falhar, talvez isso tudo está onde? Lá no seu ninho, lá na sua infância, lá na sua vida. E a gente não pode retirar isso da liderança do mundo empresarial, porque nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos. E lembrando que eu vou ter que tomar uma decisão, no meu papel de líder, eu tenho que tomar uma decisão pensando sempre no que é o melhor para o todo. Isso. E não para uma pessoa exclusivamente. Boa. O que é melhor para a empresa. Visão do coletivo. O que é melhor para aquele grupo, para a igreja. Você precisa vestir a roupagem da liderança. Mesmo que aquela pessoa que foi diretamente afetada com a minha decisão seja uma pessoa muito querida, muito amada minha, muito estimada por mim. Mas eu preciso pensar no todo. Qual o efeito que aquela decisão vai causar na coletividade? Então, essa é uma visão sistêmica que o líder precisa aprender, olhar e enxergar para ter. E aí eu bato nessa tecla, para ele aprender a não sentir essa culpa e esse medo até de tomar as decisões, ele precisa olhar nele, esse autoconhecimento, de o porquê, o que está travando essa pessoa de exercer o seu papel de liderança de forma eficaz. Deve ser, né? Outro item aqui que eu levantei também, que é muito sutil, mas será que é verdade? O que vocês acham? Medo de mudança. Você acha que um líder tem medo de mudança, gente? Ele tem medo de mudança. Não deveria, né? Ele não deveria, porque tudo muda o tempo todo. Mas o líder, ele tem sempre o desejo de organizar. A gente brinca muito no ambiente corporativo com o termo organizar a casa. O que é o organizar a casa? Contratar pessoas que atendam a expectativa, treinar essas pessoas, ter o clima organizacional bom. Aí, de repente, está tudo bem e vem, a gente tem que mudar o software que a gente usa. Não vamos usar mais esse sistema. A gente vai mudar o processo. Então, esse líder o tempo todo tem intervenções e ele não tem o controle disso. Tudo que a gente não tem controle, a gente se sente frustrado, porque a gente gostaria de ter o controle de tudo. Né? Você não tem controle, você não tem como mensurar. Perfeito. Mas aí o líder precisa ter os números, essa mensuração. Exatamente. Mas eu sinto que ele tem muito medo, às vezes, do novo, dos novos desafios. Não estou falando aqui aquele líder que é o CEO, mas aquele líder que é o gerente, que é o supervisor, de um colega que é par dele que entrou e o cara tem muito know-how. Ou alguém que chega trazendo uma ideia que ele fala, por que a ideia não foi minha? Agora eu vou, de certo modo, eu fico inseguro. Então eu percebo muito esses medos nos líderes. E tem muito a ver com o autoconhecimento também. Ele sempre acha que não tem um medo novo. Ele dá outras desculpas. É porque fica inventando moda, é porque isso vai custar muito caro, isso vai demandar isso e aquilo. Mas, no fundo, ele está inseguro com aquele processo, aquela atitude nova. Tem a ver, talvez, com o perfil comportamental. Por exemplo, um líder estável, o estável, ele nunca vai entrar numa mudança radical, sem antes entender todo o processo. Por isso, eles são pessoas mais contemplativas, eles vão eles querem entender tudo, e aí isso no vistos estável, como críticos, né? O estável, ele tem esse medo mesmo, essa insegurança de mudança, de correr risco. Então, esse autoconhecimento e já que a gente está falando de emoção,
o líder ele precisa entender que mesmo tendo medo, insegurança, tudo isso que vem nas nossas emoções, ele precisa ter atitude. Né? A atitude e o medo acaba sabotando essas atitudes. Isso. Outra coisa também na minha listinha aqui, comportamental. Tá interessante, né? Tá interessante. Perder energia em coisas que não pode controlar. Olha só. Perder energia, ou seja, às vezes perder a paz em coisas que ele não tem controle. Por exemplo, o trânsito, ele está indo para uma reunião, para o trabalho. O mau humor do líder. O líder passou, não deu bom dia, nossa, eu fiz alguma coisa. Não é? É verdade. Acontece. Às vezes eu não tenho nada com ele, ele está mau humor, problema dele. Ele não falou para mim, eu fico apavorada. Uma insegurança total, acabo o dia achando isso. Então, esse é uma pessoa que não tem controle. Na verdade, qual é o controle que esse líder tem? Sobre as suas próprias atitudes. Sobre as suas próprias atitudes. Incluindo as suas próprias emoções. Sobre as suas emoções, eu até brinco que a gente não controla as emoções, a gente controla as reações das emoções, né? A partir das emoções que a gente tem. Mas para eu controlar as reações, eu preciso passar por esse processo de autoconhecimento e de acordos com aquelas pessoas com quem eu trabalho. Então, o caminho para combater a insegurança é a coragem da fala, a coragem do acordo, a coragem do perguntar, a coragem do questionar. De ouvir um feedback. Então, realmente essa pessoa que se sente insegura, em geral, ela se sente segura porque ela fica caladinha, imaginando um monte de coisas. E aí, o primeiro passo é falar. E aí ele prefere ficar naquela zona quietinho, não fala, ninguém viu nada, ninguém sabe nada, mas ele fica frustrado, e a liderança dele não cresce, ele acaba ocupando um cargo, não tem uma liderança. Nós vimos muito isso, pessoas que ocupam um cargo, mas não são líderes. Outra coisa também que é um medo muito comum dos líderes, gente, mas muito, procurar ser amável o tempo todo. Querer que todo mundo goste dele. Aceitação, que todo mundo ache que ele é o maravilhoso. Se ele souber que alguém falou que alguma coisa dele, acaba o dia. Não acredito, sério? Eu tinha muito esse problema. E que é a questão dessa aceitação, né? E quando já que nós estamos falando dessa inteligência emocional, esse autoconhecimento, você precisa conhecer você num todo. Você não é produto somente de agora, né? Você é fruto de uma casa, né? De uma criação, enfim. Chegamos num certo nível do nosso ministério que eu sempre, assim, as meninas que estão aqui comigo, né, são pastoras, já caminham conosco há um tempo, a Miriam, a pastora Miriam já está com a gente há muito tempo, e quem está ouvindo aqui também, que caminha com a gente, sabe disso. O meu esposo é aquele homem, assim, dominante, né? Então, o meu esposo, o que ele tem que falar, ele fala, ele não tem problema se vai amá-lo ou não, ele fala e ele é totalmente transparente, assim, até demais, e eu sou aquela que ia, assim, né, afagando, né? Tá. De cá e de lá. Um dia uma pessoa chegou em mim para me entregar um feedback, me entregou um feedback. E eu recebi aquilo assim realmente como um presente para mim. Cuidado, porque o seu esposo está sendo visto como malvado e você como uma boazinha. Você está deixando assim, então até mesmo na nossa trajetória no ministério, né? O seu esposo, você está colocando o seu marido em saias justas, porque você tem e aí eu entendi, né? Eu com essa necessidade de ser aceita, querida, de pensar muito com o outro, com a cabeça do outro, o que o outro vai pensar, ele não está preparado para ouvir isso, e aí eu ia ali e tal. Então, assim, eu tive que tomar esse posicionamento. Para não sofrer tanto, porque realmente a pessoa que quer aceitação sempre, ela sofre muito. Entendi. Porque ele não aceita, não sabe conviver com a ideia de que ele não vai agradar a todos. Sim. E nem todos vão gostar dele do mesmo jeito. Ele não sabe trabalhar isso. Isso é uma dor muito grande. E por causa dessa dor, ele comete muitas falhas na sua liderança. Deixa de ser transparente, não toma decisões assertivas, porque ele acha que pode cometer a tolice de querer agradar a todos, né? Uma outra coisa também que eu vejo que é muito presente nos líderes e acaba sendo assim uma dor, é aquele líder que vive debruçado no seu passado. Ai, gente, naquela época era bom. Ou então, gente, por que eu não fiz tal coisa? Por que eu não fui para tal lugar? Por que eu não fiz isso? Está sempre olhando para o retrovisor. Não que o passado não faça parte da nossa história, mas como é que eu vou construir olhando só para o retrovisor?
O nostálgico e melancólico. Que não fica feliz quando tá acontecendo, mas depois que aconteceu, era lindo. E o próprio Jesus diz isso, né? A própria Bíblia fala isso. A Bíblia diz assim, o sábio nunca disse que os tempos passados eram melhores do que este. Na Bíblia tem tudo, né, gente? É um manual maravilhoso para a liderança também. Porque eu acho que os líderes fortes, eles não perdem tempo desejando coisas que fossem diferentes. Tá, eu gostaria, mas não foi, tudo bem. Então, como é que vai ser? Vamos olhar para frente? Isso. Então, pessoas fortes, elas não negam os fatos, mas eu não vou pautar o meu dia, o meu humor, a minha decisão nos fatos passados. Tá bom, não tem jeito, né? Então, bom, o que nós temos agora? O que a gente tem na mão? Mas como é que nós podemos trabalhar o que nós temos agora? A gente vê que as pessoas que estão muito ligadas ao passado é porque esse passado não é resolvido, né? Tem muita coisa, às vezes, lá no passado, e eu trabalho muito com isso também hoje, né? Se você não resolver esse passado, ele sempre vai te puxar. E aí talvez tem coisas lá atrás para resolver, né? E você vai entrar no próximo erro que eu listei aqui. Repetir erros. Então, o líder repete muitas vezes exatamente por falta dessa leitura. Da reflexão do aprendizado. Tem uma frase que eu gosto muito que é: você não aprende com o erro, você aprende com o que você reflete sobre o seu erro. Exatamente. Então, se você não para refletir sobre o seu erro, a probabilidade de você repeti-lo vai ser muito alta. Então, a gente precisa aprender a parar para refletir sobre os erros, mas ao mesmo tempo olhar para frente com esse otimismo de que o melhor está por vir. Se a gente não acreditar nisso, a gente não tem força para ir adiante, né? Para ir em frente. O melhor está por vir. Essa é uma frase que me move muito. E a chave do aprendizado, por incrível que pareça, é o erro. Empresas e gestores que incentivam as pessoas, entenda bem, a errar, ou seja, que não são punidas por tentativas de acertos, são empresas que retêm talentos, que crescem, que desenvolvem, que ficam à frente dos seus concorrentes, porque estimulam as pessoas a tentar. Existe uma margem de risco segura. Então, dentro daquela margem de risco segura, eu posso tentar. Né? E eu tenho o quê? O respaldo do meu gestor. Eu tenho aquele, vai lá, vamos lá, estamos juntos, vamos lá. Porque tem muitos líderes que têm um medo terrível de errar. Porque não tem o otimismo. Não tem, só tem olho aqui lá. Agora, uma coisa que eu acho que também existe, mas ela é muito camuflada. Ressentir com o sucesso alheio. O que seria isso? Ciúme tem em todo lugar, inveja tem, existe em todo lugar. Mas gente no cargo de liderança são inerentes à condição humana, à condição humana. A gente não controla a emoção, e a inveja, o ciúme é uma emoção. Você controla o seu comportamento a partir da emoção que é despertada em você, e para isso é trabalhar a inteligência emocional. Um líder precisa realmente celebrar o sucesso do outro. É importante ter essa intenção. É entender que o brilho do outro sempre vai refletir em mim. Sim. De que forma que você está vendo esse reflexo. Né? Então, quando você é emocionalmente curado, e você vê que nós criamos filhos, na maternidade, na paternidade, é assim, os filhos precisam alcançar lugares que nós não fomos. O próprio Jesus disse: vocês farão coisas que eu mesmo não fiz. Bacana. Então, o papel do líder é fazer com que os seus liderados vão além do que ele foi. Aí sim ele cumpriu o papel dele. Então, se eu admiro uma conquista de alguém, eu sei que eu também posso chegar lá. Sim. Com a graça e o favor de Deus, e com um trabalho duro, eu também vou alcançar. Né? E o que combate a inveja, ela é real, ela existe, é o elogio. É o reconhecer que o outro é bom. É verdade, uma pessoa que não elogia é porque ela tem inveja, tá com inveja, né? Qualquer situação, né? Que nós não elogiamos, no fundo você está com inveja. E eu tenho que ter esse olhar, né? De querer o bem alheio, de querer o bem do outro, que é muito do cristão. E tem pessoas que estão tão afundadas na inveja que ela não consegue elogiar, então ela fala assim: mas eu não posso elogiar porque eu estou sendo falso. Não, começa a treinar isso com a motivação correta. Né? Perfeito, muito bom. O último, gente, que o Gessé já me sinalizou que o nosso tempo acabou, mas eu vou dar uma esticadinha assim, tic-tac. Desistir depois do primeiro fracasso. Acho que é a última falha que eu acho que um líder deve, de fato, trabalhar muito dentro do seu comportamento. Desistir diante do primeiro fracasso. Eu vou trazer uma frase que até dos métodos ágeis, né? É uma coisa bem técnica da gestão, que é: se algo falhou,
é porque a versão 1.0 pode ser melhorada. Então, não existe falha, existe oportunidade de aprendizado. Aquilo que você percebeu como falha é o aprendizado para a versão 2.0 da sua solução. É isso. Bacana. E se você sofre tanto com isso, se prepare melhor. Porque hoje tem tanta forma de você se preparar para falhar, para errar menos. Não é porque a gente precisa errar. Tem esses os gurus da internet ali, né? Porque eu quebrei 10 vezes e a pessoa acha que ela tem que quebrar 10. Não precisa. Tem tantas formas de aprender, até com quem errou. Né? O sábio não é quem erra, quem aprende com o outro, né? Eu gosto muito de um conceito, uma verdade. Para mim chega a ser uma verdade mesmo. Não existe fracasso, e sim tentativas de acertos. Muito bom. Ninguém casa para fracassar, ninguém abre uma empresa. Gente, vou abrir uma empresa porque vai dar errado, tá bom? Vou comprar um carro que vai fundir o motor daqui a pouquinho, tá? Não, a gente sempre casa, monta um negócio, entra numa empresa, compra um bem, faz parte de um grupo, entra numa igreja, sempre com a tentativa de dar certo. Eu acho que só existe fracasso quando nós nem tentamos. Ou acerto ou aprendo, né? O acerto. A dor maior é aquela de você olhar para trás e falar, por que eu nem tentei? Essa é uma dor que realmente machuca até a alma. Queridas, que tempo precioso, né? Foi muito rico, muito aprendizado. Mas nosso tempo acabou, infelizmente. Eu gosto sempre de deixar um espaçozinho para que vocês mandem um recadinho para esse nosso ouvinte, que de repente se viu encurralado no meio de tantos pontos aqui abordados, né? Mas não fique desanimado. Tudo tem segunda chance, né, Lohane? Busque seu desenvolvimento. A gente trouxe que liderar não é tarefa fácil, mas é tarefa nobre e precisamos de bons líderes. Então, busque preparo. Vou fazer o merchan. Acelere, me desenvolve líderes. Acelere com 2 Cs. Estamos nas redes sociais. Espero ter contribuído com você. Bacana, querida, muito, muito mesmo. Sempre muito generosa, com contribuições muito pontuais, com muita expertise e muita experiência. Que o Senhor possa retribuir abundantemente na sua vida e na Acelere. Pastora Risa Guimarães, seu momento de deixar o seu recadinho aí para os nossos ouvintes. Eu gosto muito da reflexão que crescer dói. Crescer dói e dói mesmo, né? No físico da gente dói. Então, crescer não é fácil. Então, você vai sentir dores, mas você não pode desistir. E saiba que Deus, Ele está no seu barco. Amém. Ele vai te capacitar. Deus nunca chamou as pessoas totalmente prontas e capacitadas. Muito pelo contrário. É na caminhada. É vencendo os desafios do dia a dia. Daquele momento que você está vivendo hoje, que você vai pegar armas para vencer o próximo. Então, talvez até esses tropeços, né, essas quedas, fazem parte, são armas que vai te ajudar no próximo passo. Não desista nunca. Muito obrigada e com certeza vou convidá-la novamente. Foi muito precioso. Eu virei com toda a honra. Amei estar com vocês aqui. Amém. A gratidão é toda nossa, querida. Eu gosto sempre de fechar com um versículo. E hoje eu preparei Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Parafraseando esse versículo para o nosso contexto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para liderar essa equipe e essa empresa. Ele me enviou para influenciar o ambiente e as pessoas ao meu redor, levando-os ao crescimento pessoal e profissional e espiritual, para proclamar a graça do santo nome do Senhor Jesus. Uau! Amém? Um grande abraço, que a graça e o favor de Deus transborde na sua vida, na sua carreira. Você foi ungido, escolhido para isso. Eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, te espero no próximo Carreira de Sucesso. Grande beijo.